o eleitor de ladrão. As pessoas votam no candidato A, não estão votando pelos mesmos motivos que você deixa de votar. Isso, muito bem claro, viu, Daniel? Não é? Os motivos são outros. Isso aí, muito fantástico. Isso, as pessoas que estão votando no candidato A não estão votando pelos motivos que você tem para não votar. E isso é importante, porque imagine você, pense comigo, imagine você o que sente um cidadão, uma cidadã, quando é atacado, por exemplo, de fascista. Quando a pessoa é chamada de fascista, muitos nem sabem o que é isso, não é? Mas quais sentimentos esse tipo de opinião a respeito do seu oponente, que sentimentos isso pode surgir no coração daquela pessoa? E vai gerando, né? Vai gerando isso. E qual será o comportamento dele por conta desse sentimento? E aqui é uma coisa muito importante, porque todo comportamento está relacionado ao sentimento. Está indo bem aí? Está indo bem. Continua. Então, o sentimento que cada um de nós, não é, a gente tem, a depender daquilo que nós pensamos, vamos produzir sentimentos, e esses sentimentos irão produzir comportamentos que por muitas vezes serão comportamentos disfuncionais, comportamentos não saudáveis. E quando uma pessoa é rotulada, além de você encerrar o debate, porque se você rotulou, a pessoa vai pensar assim, ora, tudo que eu disser aqui não vai valer mais nada, porque eu já sou isso. Não é? E isso vai surgir o quê? Isso vai fazer com que crenças negativas que ele tem a respeito dele, venha surgir, todo o comportamento da pessoa, comportamento disfuncional, vai surgir aí por conta dessas crenças que irão ser muito validadas nesse momento. E aí você trouxe aí algumas ideias dos dois candidatos. Nós temos aí na final aí Bolsonaro e Haddad, né? Então, dois candidatos que foram para o segundo turno, chegaram ao segundo turno e vai disputar essa eleição aí. E está sendo uma eleição muito polêmica, né? Ou seja, por quê? Porque quem está fazendo hoje, antigamente, os candidatos alugavam um jato e o tempo todo ele visitava 2, 3 estados um dia. o show, né? Era shows, era tudo isso. Hoje não, hoje ele fica lá no Rio de Janeiro, o outro fica em São Paulo, e dali mesmo liga para uma rádio, dá uma entrevista, faz uma live, e os eleitores é que vai fazer, entendeu? A propagação na internet, né? Então muitas vezes posta um vídeo às 7 horas da manhã, à noite ele já tem 12 milhões de acesso, então, de visualização. Então hoje a forma de fazer política mudou. Né, mudou mesmo, né? Ou seja, Bolsonaro levou aí a facada, né? Então automaticamente ele não teve prejuízos porque ele não foi visitar, porque automaticamente a campanha foi feita, né? Está sendo feita. Ok. Eu gostaria de mostrar aqui, começar já com algo polêmico. Vocês viram isso aqui, certo? Aqui. Isso, nós temos Ok? aí. O que é que diz aí? Né? Eduardo Bolsonaro ameaça o Supremo. Basta um soldado e um cabo para fechar o STF. Bem, minha gente, foi uma fala inconsequente. Por quê? Porque o STF é o que nós temos de instituição de maior valor no Brasil, o maior valor judiciário do Brasil. Então, é o Supremo Tribunal Federal. E quando alguém diz algo, ainda mais um deputado, vindo de um deputado, né, diz algo dessa... E ele foi bem votado, né? Muito bem votado. Acho que foi o mais bem votado, me parece. Fantástico. Então, se ele chega a dizer algo dessa natureza, que pensamentos são produzidos nos eleitores, principalmente naqueles que não votam nele, não é? Que o Bolsonaro é um risco à democracia. E aí foi uma deixa, essa frase foi uma deixa para a oposição, né? Uma deixa para a oposição. Cacetado. E também até para quem vota fazer sérias reflexões. Porque, na verdade, nós não estamos aqui para
apoiar candidato A ou candidato B, você é livre para votar em quem você quiser, não é essa a nossa intenção, mas nós não podemos deixar passar uma coisa tão importante que foi essa fala, eu poderia dizer medíocre, uma fala infeliz, não é? Sobre algo que nós estamos aí tentando manter, que é a nossa democracia. Isso aí. E lembrando, fique até o final, porque nós tem muita surpresa aqui, viu? Está guardado aqui, da Ana está trazendo. Se você quiser mandar seu comentário, se quiser mandar sua pergunta, pode mandar aí também, tá bom? Nós estamos ao vivo nessa live, né? Ou seja, estamos falando aí sobre a postura do cristão diante das eleições, né? Para não causar inimizade, como falar, tudo. Então, estamos aqui colocando. Foi o primeiro posicionamento. Vamos lá. Ok. Também temos um segundo. Vocês se lembram deste? Aqui? Temos o culpado, né? Isso foi muito divulgado. Agora falta o quê? O crime. Falta achar o crime. Isso também foi um atentado à democracia. Por quê? Porque nós temos os maiores representantes da investigação da Lava Jato sendo de forma muito, vamos dizer assim, orquestrada por um partido para desfazer ou desvalorizar ou diminuir a instituição que representa as investigações da Lava Jato. Então, quando diz que temos o culpado e agora falta achar o crime, isso também tem sido um atentado à democracia. Meu Deus. E nós precisamos estar atentos quanto a essas questões. Como eu falei, é uma democracia jovem, pastor. Isso. E tanto a fala do filho do Bolsonaro quanto esta, não é, de partidários, vem trazer prejuízos para a nossa democracia e nós precisamos, sim, estar vigilantes quanto a isso. E com muito cuidado em tudo, até como você compartilha, né? Abrindo parênteses, assim, não compartilhe tudo que vem, entendeu? Que você acha que é do seu partido, que é do que você acredita, você vai compartilhar. Pode ser que seja uma mentira, né? Pode ser que seja algo, um fake news que está ali para você simplesmente cair. Então, nós como cristãos, que somos semeadores da verdade, ainda mais nós somos cristãos que acreditamos na verdade, então veja isso, o STF, o TSE liberou um canal onde você pode ver se o vídeo é falso, ou aquela postagem é falsa, é um fake news ou não. Então você pode fazer isso também. Então, como cristão, compartilhe somente coisas que, né, ou seja, esteja verdade. Então, o cristão pode fazer política, pode se colocar a sua forma de votar, mas tem que ter esses cuidados. Esses cuidados são muito importantes para ele. É verdade. Eu gostaria que você trouxe aí uma fala sobre os fake news. Você se recorda disso aqui? Não é? Houve vários fake news, não é? E fake news é o quê? É uma notícia falsa. E há muitos cristãos postando notícias falsas, tanto de um candidato quanto ao outro. Sim. Então é um momento, igual o pastor falou, de você pesquisar e se informar se aquela notícia é falsa ou verdadeira antes de postá-la na sua rede. Ok? Porque o prejuízo, além de ser um grande prejuízo para a sociedade, né, para quem está ali para ver, visualizar, quanto também existe um prejuízo moral na sua vida. Com certeza. O prejuízo moral, e você sendo cristão, então, é algo... Por exemplo, eu, pastor Hélio, né? Eu, pastor Hélio, que sou pastor, né, prego numa igreja, tenho uma comunidade, dou palestra em várias escolas, então automaticamente há uma credibilidade. Então, se eu posto algo, as pessoas muitas vezes nem questionam o que eu posto, já pensa que é uma verdade, e pega aquilo e repassa, né? Ou seja, então, uma mensagem dessa mesmo, né? Eu não compartilhei nenhuma mensagem política, né? Não tem no meu Face, eu não tenho Instagram, mas não tem. Você é sábio. Né? Então eu não compartilhei nada, ninguém sabe o que eu voto. Então por isso nós estamos aqui falando, conversando com você. Se você tem alguma pergunta, vai mandando para nós aí, viu? Estamos aí conversando sobre política.
falando então de fake news. Você se recorda desse fake news, não é? A Manuela, ela foi envolvida em um fake news, mas há algo interessante aqui. O original era o quê? Rebele-se. O original, rebele-se. O fake news colocou Jesus é travesti. Qual a intenção de se colocar Jesus é travesti? Colocar a igreja contra a comunidade LGBT. Isso agrada a quem? Quem você acha que te inspirou para poder você fazer esse fake news? Ainda mais se foi um cristão. Imagine se for um cristão que tenha feito isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra questão aqui. Não o fake, mas a parte original. O rebelde-se. O rebelde-se. Que contexto é esse rebelde-se? Que contexto é esse rebelde-se? Exatamente. E aqui a gente entra em uma parte que é a parte principal do seu projeto de hoje aqui, da Salive, né? O cristão e a política. Queridos, nós sabemos que há duas formas de pensar. Existe uma base epistemológica de pensamento da sociedade que, principalmente essa sociedade que nós representamos, que é a sociedade cristã, é que eu gostaria, Hélio, que o Hélio vai ler agora uma passagem da Bíblia, Hebreus, leia Hebreus, se eu não me engano, eu disse essa passagem aqui, Hebreus 11, verso 10. Leia ela. Hebreus 11, versículo 10 da Bíblia diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Isso aqui é a base do cristão. O cristão, ele espera o quê? Por uma pátria superior. Por uma cidade superior. Então, o cristão, ele tem uma base de que ele está aqui de passagem, por um propósito, para poder levar uma mensagem para as pessoas que ainda não são cristãs, de que existe um Deus. E esse Deus tem interesse nelas. Esse Deus tem interesse em diminuir a angústia, as aflições dessas pessoas, sejam elas quem forem. Essa é a mensagem cristã. E existe uma outra base também epistemológica para aquele que não tem crença alguma. Existe uma base de que não existe Deus. A cidade que existe é essa. Então o mundo que existe é esse. Então tudo deve ser feito aqui. E tudo deve ser feito na liberdade. Por isso vem o liberte-se de Manuela. Liberte-se de tudo. De leis, de dogmas, de regras, de tudo. Por quê? Porque enquanto os cristãos entendem que existe um Deus e que somente fora dele ele encontra esse auxílio, e daí vem a questão da religião, que quer dizer religar-se, não é? Vem do grego religare, então, do latim, religare. E então esse fato de religar o homem com Deus. O não cristão, também a gente pode contemplá-lo nessa expressão, religar com quem? Com ele mesmo, com o self, com o eu, não é? Com as questões mais profundas. Então, é ele ligando com ele, enquanto o cristão acredita que é ele ligando com o ser superior. Quando nós que não está dentro dele. Quando nós estudamos ética, tinha a ética de cada um, né? A ética de cada um, exatamente. E aí o cristão tem o quê? Tem um livro. E esse livro aqui é um livro muito caro para essa parcela da população. É um livro caríssimo. Então, qual a minha sugestão diante de dois grupos? Um que acredita neste livro, que tem essas palavras como sagradas,
E um outro, que esse livro simplesmente talvez é um incômodo, ou não significa nada. Ou é uma parcela também desse outro, né? É uma parcela também desse outro. E aí a gente pode pensar, tem o outro que não acredita, mas tem uma parcela dele que acredita na Bíblia. E tem um outro que acredita na Bíblia. E tem uma parcela dentro dela que está usando a Bíblia para chegar até o poder. Entendeu? Então não tem como, porque aonde há multidão, há controvérsia dentro da multidão. Há controvérsia. A multidão é terrível, né? Jesus lidou com a multidão. Sim, e continuando aí no que você falou, a gente pode pensar, e é muito importante, porque se, quando o pastor traz para dentro, tanto dentro e lá fora, existe dois grupos, como aqui dentro existe dois, isso é verdade, e nós podemos perceber isso na primeira leitura. Veja o que é que diz a segunda leitura, Mateus 5, 13 e 5, 13. Mateus 5, verso 13. Sermão do Monte. Para que serve esse grupo? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há-se de salgar? Para nada mais presta, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, vós sois o sal da terra. Isso Jesus Cristo falou. Então, se o sal não serve para salgar, ainda que esteja dentro da religião, dentro da igreja, de nada serve. E isso é comum, nas situações religiosas de hoje, em que há muitos ensinamentos que perderam a pátria que nós lemos aqui em Hebreus, que perdeu de vista aquela pátria. Verdade. E era para isso que serviria os cristãos, para conduzir pessoas para essa pátria. E hoje se ensina que existe uma pátria aqui mesmo, então não há muita diferença entre buscar aquilo que é eterno e buscar aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. E daí nós estamos diante desse dilema. Não é verdade? É um dilema nunca visto na história. É um dilema. Nunca visto na história. Por quê? Porque hoje nós temos a Bíblia no meio desse dilema. Nós temos o cristianismo no meio desse dilema. Né? Então, é um dilema mesmo, literalmente colocado, ou seja, que houve uma provocação, uma situação, que chegamos nesse ponto. Né? Chegamos nesse ponto. Ok. Eu queria só concluir falando aqui também eu trouxe aqui esse episódio, que foi um episódio do Mano Brown, não é? Em uma campanha do PT, e Mano Brown ele falou algumas coisas que me chamou a atenção, e eu tenho elas aqui, eu gostaria de ler na íntegra o que Mano Brown falou. Mano Brown. Ele falou assim: não consigo acreditar. Pessoas que me tratavam com carinho se transformaram em monstros. Aqui eu vou abrir um parênteses. Você conhece alguém que hoje é um monstro para você? Porque isso está ocorrendo. As pessoas estão se separando, perdendo suas amizades. Se em algum momento, continua o Mano Brown, se em algum momento a comunicação falhou aqui, vai pagar o preço. A comunicação é a alma. Se não conseguir falar a língua do povo, vai perder mesmo. Falar bem do PT para a torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que precisa ser conquistada, ou vamos cair no precipício. Olha só, a intenção nossa não é diminuir nenhum candidato, mas eu quero pegar essa fala do Mano Brown para fazer uma comparação com o cristão, já que o tema aqui não é psicologia, o tema aqui hoje não é outro, senão dentro do contexto cristão. E eu, como cristão, estou aqui sendo convidado pelo pastor. Então, quando se diz que a comunicação é a alma, eu quero perguntar para você que é cristão: como está a sua comunicação? É esse o paralelo que eu quero fazer. Meu Deus. Quando diz que falar bem do PT para a torcida do PT é fácil, eu quero dizer para ti, falar bem de cristão para os cristãos é fácil. Mas como você está falando do seu Cristo para não
cristãos? Como você simboliza isso em sua rede social? Como vai ficar você com aquela outra pessoa depois que passar as eleições? Pronto. E a ceia de domingo? E a ceia vai ser domingo aqui na Paz e Vida. E eu quero dizer para você, quando as luzes se apagarem, ou seja, Bolsonaro ganhou, ou Haddad ganhou, aí acabou, como é que você vai postar aí agora? Você vai sair postando o quê? Como é que vai ser você agora? Você vai pegar a sua biblinha, colocar debaixo do braço, vamos fazer evangelismo, sair à igreja para evangelizar. Evangelizar o que mesmo? Eu digo para você, então, chegou a esse levantamento que Dayan foi fantástico, porque ele nos convida para uma reflexão de se eu sou um cristão, como é que está a minha vida diante da política. Temos uma pergunta aqui, pastor, de Igor Rafael, onde ele pergunta assim: os dois candidatos têm um lado ruim, de certa forma, e um lado bom. Nós, como cristãos, como fazer para escolher o candidato certo? Muito boa essa pergunta, viu? Responde, pastor. Então, eu acho que o candidato certo é a pessoa que mais bate com aquilo que você acredita. Você tem a forma de acreditar, você tem aquilo que nós acreditamos, se você acredita. Então, essa é a pessoa que você deve votar, porque ninguém vota naquilo que não acredita. A gente não vai dar um passo naquilo que não acredita. Então você vai olhar para aquilo. Se você acredita no A, vota no A. Se você acredita no B, olha o plano de governo, olha o que a pessoa acredita. Tá? Então o que a pessoa acredita, isso é importante. Entenda que a igreja primitiva, ela cumpriu o seu papel mesmo em um estado opressor. Isso. Mesmo em um momento lá em que o Império Romano perseguia essa igreja. E ela cumpriu o papel dela pregando o Evangelho ao mundo conhecido daquela época. E ela não se misturou, ela não levantou bandeiras, ela não foi militante de partidos políticos. Muito bom. E isso aqui é importante para você que é cristão. De que uma coisa é você, pessoalmente, você ser um cidadão e cumprir o seu papel de cidadão, porque a própria Bíblia vai dizer: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E você pode cumprir sua obrigação como cidadão, mas entenda, como igreja, os discípulos fizeram o seu papel sem se misturar, sem levantar bandeiras. Não é? Isso. Dayan, sabe qual o sentimento que eu tenho quando eu abro o Facebook? Eu tenho um sentimento assim, o sentimento que vem é: a igreja faliu, a igreja é incapaz, a igreja não tem mais esse poder, então vamos terceirizar esse poder, tem alguém que vai solucionar isso para nós. Parece que a fé diminuiu. Ou seja, a igreja não é mais sal da terra, a igreja não é mais luz do mundo. Tem alguém mais importante que isso tudo. E essa pessoa vai resolver. É um sentimento assim que bate. Porque eu acho que essa pessoa é importante. Mas não é por esse caminho, não é esse o viés da coisa. Não é assim que faz política. É isso que eu vejo. Sabe? Não é isso que eu vejo. Então eu fico muito preocupado com a igreja. A igreja tirou a força de Deus e colocou a força para outra pessoa. E nós nunca vimos isso na história. Isso que você falou é muito interessante. Vamos ponderar aqui em 3 coisas: o templo, a religião e as pessoas. Templo. Talvez como cristão, você se preocupa com o templo, com a religião. Eu quero lhe dizer: qual foi o comportamento de Jesus em respeito ao templo? Lembra quando os discípulos chegaram para ele e exaltaram o templo? Não é? Olha como é grande, como é formoso. Qual foi a resposta de Jesus? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Em outro momento também, com a religião, como foi que Jesus tratou os religiosos que estavam ali em defesa da lei, das coisas em ser cumpridas, os seus pormenores? E Jesus então tratou isso de uma forma que quebrou paradigmas da época. Ele não concordou com os líderes da época. Então ele foi contra a religiosidade. Mas vamos falar de pessoas. O que fez Jesus com as pessoas?
Você se recorda o que fez Jesus com a mulher samaritana? Quando aquela mulher estava lá no poço para buscar água, e homem judeu, principalmente judeu, não poderia conversar com samaritanos, e Jesus, sendo homem, judeu, e em um momento que não havia ninguém, Jesus foi lá, aproximou daquela mulher e conversou com ela, correndo o risco de alguém dizer, encontrando escondido. Jesus foi lá. A mulher é perigosa. Jesus conversou com ela. Então, Jesus mostrou todo o seu carinho, todo o seu afeto para uma pessoa que a religião tinha relegado ficar às margens da sociedade judaica. E aí eu lhe pergunto hoje, qual é o nosso papel? Defender o templo? Defender a religião? Ou defender as pessoas? Meu Deus. E aqui eu quero dizer para você, quando uma resposta também para a pergunta lá. Veja se o seu candidato também, veja o comportamento do seu candidato frente também às questões sociais das pessoas. Aos mais pobres. Aos mais pobres, aos que precisam de mais auxílio, não é? Veja como o seu candidato refere às minorias também que existem no Brasil. Tudo isso devemos levar em conta, para então ter uma decisão acertada, voltada para as pessoas. Muito bom, viu, Dai? Moço maravilhoso, ponto de vista fantástico, onde a gente está aí com imparcialidade. Não é coisa de Globo, não, porque Globo não é parcial, não, viu? Quando mostra a matéria lá, a gente já sabe que é tendenciosa. Mas aqui é um pensamento, as fotos, tudo que Daiane trouxe aqui, o pensamento, a reflexão de você como cristão, ele está trazendo uma reflexão, ou seja, parcial, para você mesmo decidir, para você não ficar, sabe, já foi envenenado com um certo partido e aí pronto, não consegue ver nada de bom no outro, né? Dessa forma não. Então hoje nós vamos sortear aqui uma Bíblia, Livraria Primícia, venha participar conosco. Lembrando que domingo nós vamos ter ceia, às 19 horas temos culto aqui, ó, culto, ceia. Então a galera está convidada aí, é coisa de Deus, né? Então sem inimizade, tudo com amizade, com amor para a glória do Senhor Jesus. Então você tem aí uns 4, 5 dias antes da eleição, você possa rever a sua forma de postagens, rever a sua forma que você está tratando as pessoas. Então comece a repensar, porque isso não é coisa de Deus, amém? Tem alguma pergunta aí para a gente fechar? Não, pastor, ainda não. Ainda não? Então só teve o jovenzinho. Então, mas, Daiane, coloca aí os seus agradecimentos, meu amado. Nós vamos fazer o sorteio. Ok. Quero agradecer a você, né, por esse convite. Quero agradecer a você que participou, que está assistindo. Eu sei que é um tema polêmico e muitos preferem não comentar, não fazer seus comentários, porque é uma situação que chegamos em dois extremos. E parece que escolher a gente vai estar comprando inimizade. Então as pessoas preferem se calar. Mas nós temos certeza que teve o objetivo. Que tivemos o objetivo e alcançamos o alvo no coração, né? Os vídeos vão ficar nas redes sociais, então você possa, quem conseguir, veja, reveja, porque é muito importante, tá? Compartilha, vamos compartilhar aí para que mais pessoas vejam e você vai ver como vai esclarecer. O cristão precisa ter uma atitude correta, tá bom? Daí, nós que agradecemos você já esteve aqui conosco falando sobre ansiedade, né? Você com Márcia, que Deus abençoe sua vida grandemente. Se você, né, ou seja, precisar de um psicólogo, procure esse cara aqui, tá? Pode ligar, entendeu? Daiane, né? Entra nas redes sociais. Também ele se atende na onde, Daiane? Atendo na Consulte, ali na praça da Polimeg. Consulte, então ligue lá na Consulte, pode marcar, a Daiane está com o prazer para atender vocês, tá bom? Parece que tem mais perguntas ali, mas o tempo... Tem uma pergunta aqui de Antônio Vilas Boas. Minha pergunta é o seguinte: se perante a lei somos iguais e a Deus, por que existem cotas? Pois é, a cota, vou falar a nível de Brasil, né? Certo. Ou seja, por que instituiu a cota, por que instituiu a Bolsa Família, porque, entendeu?
É porque houve os próprios deputados viu que havia um prejuízo. Houve um prejuízo porque os negros foram massacrados durante muitos anos, então eles ficou à margem da sociedade. Então eles falaram assim, ó, então para a gente conseguir que a gente chegue a um ponto para igualar isso aí, então vamos fazer a cota para que o índio tenha o mesmo direito, né? Que o índio não tinha acesso à escola, o negro também não tinha tanto acesso à escola, mas hoje com a tecnologia, claro, todos estão vendo, eu acho que a cota teve seu papel, tem seu papel, eu acho que automaticamente isso vai sendo, como a Bolsa Família, ela tem que ser revista. Tudo, eu acho que as coisas foram colocadas no tempo, mas tem que ser revista aí. Então, é algo que instituiu para rever uma situação, mas Daiane pode falar melhor para a gente. Eu queria só dizer assim, é uma reparação do reparação, Estado, a palavra é essa. para com as pessoas que tiveram a sua liberdade tirada delas, não é? Pessoas que não teve a mesma oportunidade que talvez você teve. Então isso é uma construção, foi algo recente, a escravidão tem pouco tempo. Então é algo que é o que nós acabamos de falar, a preocupação com o ser humano. E esse é um trabalho político que deve ser elogiado, né? Isso aí, eu acho que teve sua parcela aí, foi muito bom. Muitas pessoas que não tinham condição fizeram sua faculdade, estão no mercado de trabalho, conheço várias pessoas. Até o pessoal chama meus filhos de cotinha, mas nenhum entrou. Chamava de cotinha, mas nenhum conseguiu, não precisou não. Tá aí, entendeu? Então, brincando. Tá bom? Vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio. O sorteio da Bíblia. Mas eu só lembrando que hoje teve poucas pessoas, eu acho que o pessoal ficou bem receoso de entrar. E também não é o dia, gente. Exatamente. Não é o dia também. Aí teve 55 pessoas assistindo. Tá bom. Assistindo não, porque Ao vivo. que participou. Que participou ao vivo. Também não foi compartilhado ainda, né? Depois tem vai ter mais. Hoje quem ganhou a Bíblia foi Milena. Milena! Não teve mais mercado. Então Milena, esposa de João, a menina que está motocando agora, entendeu? Ganhou essa Bíblia. Nós vamos passar para as suas mãos, viu, Milena? Que Deus abençoe. Nós vamos terminar, encerrar aqui orando para que Deus possa abençoar o novo governante, o nosso país, a nossa nação. Você que está aí do outro lado, vou convidar o Dai aqui para fazer essa oração conosco, que Jesus possa abençoar a sua vida poderosamente. Amém? Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos por oportunidades que o Senhor tem concedido, pelo ar que respiramos e por conta da vida nós podemos estar aqui, Senhor, para falar das tuas verdades, para contribuir para minorar o sofrimento de pessoas que passam por angústias. E é por conta disso que nós te pedimos para que o teu amor alcance cada coração que neste momento precisa de ti. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, que Deus abençoe. Hoje foi quarta-feira, né? Ou seja, nós não tivemos na terça, né? Por devido uma coisa de agenda, mas na próxima terça-feira, de frente com o pastor, às 19h30. E terça-feira nós vamos falar sobre o Halloween. Terça-feira vai ser Halloween, então você que tem seu filho, participa lá da festa das crianças, já está com qual é o nome daquela roupa comprada, por favor, vamos assistir terça-feira, de frente com o pastor, Halloween, né? Como é que o cristão tem que agir? Que Deus abençoe você grandemente. Boa noite.